Bom dia. Tô um pouco rouca. Tô com um pouco de... Consegue se espelhar. Não estou me ouvindo bem porque a internet tá oscilando. Nossa, gente, não dormi nada. Um pedaço. Você vai parar de travar. Vamos pedir aos seres de luz que venham, porque olha... Quem mandou? Quem mandou eu querer mudar a mentalidade da escassez? Vocês acham que é fácil fazer o que eu faço? Eu tava agora há pouco, antes de entrar com vocês, falando com a minha terapeuta. Não achem que minha garganta dói porque eu peguei um resfriado. E eu quero falar sobre isso, porque essa semana a gente estava falando sobre as 3 mentes, né? Então, o que a gente precisa para realmente viver uma vida próspera e abundante? Bom dia, Bi. E a gente precisa dessa integração entre as 3 mentes. E aí, na segunda, a gente falou da mente material e a live fluiu e as coisas fluíram e tava tudo bem. A gente vem falando muito da mente material e emocional, né? Não sei se vocês percebem, mas quando a gente não tá falando sobre a criança emocional, a gente tá falando de emoções, a gente tá falando sobre agir, sobre fazer, sobre dinheiro. Até aí, gente, é sempre muito fácil de fazer uma live. Só que essa semana eu falei pra vocês que a gente ia falar das 3 mentes. Voltou, né? E na segunda a gente falou sobre a mente material. Na terça a gente falou sobre a mente emocional, sobre o ego. E ontem era dia de falar sobre a mente cósmica. E do nada eu fico com uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Para vocês terem uma ideia, ontem eu não consegui nem pegar o celular direito para falar com a minha equipe. A minha equipe ficava me mandando as coisas e eu falava assim, depois eu respondo. Eu fiquei imprestável mesmo, essa é a palavra. E aí você vai falar assim, Sá, e como é que você lida quando isso acontece? E aí a gente vai falar da mente cósmica, porque essa resistência é que faz com que a maioria das pessoas continue presa na Matrix. Porque, de verdade, chega uma hora que a gente começa a ser atacado de tantas formas, é a internet que não funciona, são as pessoas que não aparecem, é o cliente que não compra, é uma discussão na sua família que acontece, não tinha o mínimo motivo para estar acontecendo. Acontece que a maioria das pessoas que não conhecem a mente cósmica, elas encaram tudo isso como um problema. E por muitos anos eu fui essa pessoa. Por muitos anos, todas as vezes que existia uma resistência, toda vez que eu começava um projeto, toda vez que eu começava um movimento, toda vez que eu começava a prospecção, toda vez que eu começava uma dieta, esses imprevistos aconteciam. E sabe o que eu fazia? Vamos ver se vocês sabem. Vamos comigo pegar uma água, porque eu esqueci de pegar água. Vamos ver se vocês sabem o que eu fazia quando os imprevistos aconteciam antes do desenvolvimento da minha mente cósmica. Antes da minha verdadeira conexão com a espiritualidade. Bora mandar live, porque deixa eu falar pra vocês, o Instagram não vai entregar live hoje. Se tem uma coisa que vocês podem ter certeza que o que eu vou falar na live hoje não é de interesse comum. Principalmente de quem comanda e manipula as massas. Então vocês podem ter certeza que a live de hoje, se as nossas lives batem 100 pessoas, a live de hoje não vai bater 50. E não é porque eu não fiz ontem.
Ontem, inclusive, teve uma pantera que me mandou assim, que a minha live não estava sendo entregue. A de ontem, realmente, a gente não fez. Mas por que a live não está sendo entregue? E aí você vai falar assim, Sai, eu não acredito nisso. Então, tá bom. Talvez você não seja a pessoa para estar comigo. Porque eu vou ser bem sincera para você. O invisível existe. Quer você queira, quer você não queira, ele existe. Agora, ele pode ser usado como muleta para você não fazer sua parte? Não pode. E é isso que a gente vai falar. Então, o que acontecia comigo? Toda vez que eu começava um projeto, toda vez que eu começava um sonho, toda vez que eu começava a investir, a guardar dinheiro, toda vez que eu começava a prospectar, a tentar vender meu produto, algo acontecia. E esse algo, ele sempre vinha em forma de resistência. Do mesmo jeito, gente, ó, a gente tem falado muito sobre prosperidade. E por mais que você não acredite, existem milhares de pessoas que querem que você continue presa na escassez. Pessoas visíveis e invisíveis. Energias. E quando a gente começa a ir atrás dos nossos sonhos, quando a gente começa a ir atrás dos nossos movimentos, essas energias, esses movimentos, eles começam a acontecer. Tem um livro, que a maioria das panteras já leu, que chama Sem Limites. Não, Limites Extremos. Peraí, deixa eu pegar aí. Ai. Nossa, eu tô bem mesmo. Acho que eu tô groggy do remédio de ontem. Limites internos. Olha a quantidade de flag que esse livro tem. E esse livro, quando ele chegou na minha vida, eu já era uma pessoa desperta. Eu já tinha entendido que o invisível existia. Eu já tinha entendido que a nossa mente, ela era dividida em consciente, inconsciente e subconsciente. Se você não quer entrar no quesito religião, espiritualidade, a gente pode fazer um trato. A gente pode falar sobre a mente consciente, inconsciente e subconsciente. Combinado? O que eu quero que vocês entendam é, existem 3 mentes. Para mim, ficou fácil de entender quando eu entendi que a mente consciente é a mente emocional. A mente consciente é a mente material. É a mente daquilo que eu consigo ver, daquilo que eu consigo tocar, daquilo que eu materializo. Isso é a mente consciente. A minha unha é consciente. Essas canetas são conscientes. Os meus olhos enxergam. Isso é a mente consciente. A mente inconsciente, ela comanda as minhas emoções. Lá no Panteras, o que a gente faz? A gente conversa com a nossa criança interior. A gente conversa com o momento da nossa vida, com a nossa primeira infância, onde as nossas emoções foram aflorando. Quando a gente chegou, né, nessa dimensão, nessa terra, e a gente começou a interpretar as coisas. E uma criança, um bebê, ela interpreta sentindo. Ela interpreta através das emoções dela. Então, quem já assistiu Divertidamente, já viu, né, ali o processo com a Hailey, com a menininha, que cada emoção vai surgindo no controle. E aí existe a terceira mente, chamada de subconsciente.
Essa mente é onde está a nossa glândula pineal. Essa mente eu chamo de mente cósmica, porque foi assim que eu aprendi com a Elaine Orives. A mente cósmica, a mente subconsciente, ela é nosso poder, ela é nosso eu sou. Ela é a que cocria a nossa realidade. Ela é aquela que, quando a gente acessa essa mente, nada, nem ninguém vai te tirar do poder de construir a abundância e a prosperidade da sua vida. O externo, ele não vai ter mais poder sobre você, porque você aprendeu a utilizar a sua mente subconsciente, a sua mente cósmica, a seu favor. E é assim que acontece. E esse livro, quando ele surgiu na minha vida, ele fala sobre criatividade, ele fala sobre soluções, ele fala sobre você ser uma pessoa sempre voltada à resolução de problemas. E aí você pode falar assim, Sá, mas o que criatividade e resolução de problemas tem a ver com prosperidade? Tudo. Porque as pessoas prósperas, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que tudo que elas pensam, elas conseguem realizar, são pessoas solucionadoras. O problema nunca é maior que essas pessoas. E é aqui que o mundo começa a separar os escassos dos prósperos. A pessoa que consegue acessar, não, é limites internos. Como superar limites internos? A pessoa que consegue, eu vou fazer uma tabela de livros e vou deixar no destaque para vocês. A pessoa que consegue administrar, comandar suas 3 mentes, ela é uma pessoa que a gente chama de protagonista. Ela é a pessoa do ser. E era sobre isso que eu tinha organizado, né, de falar com vocês. Então, na segunda, eu falei sobre a mente consciente, eu falei sobre crenças, eu falei sobre o lugar que você está, o momento atual de você, passei uma ferramenta nos grupos para vocês. Depois, na terça, a gente vai falar sobre o inconsciente, a gente vai falar sobre as emoções, a gente, né, fez aqui a brincadeira do feijão, a gente começou a falar para que vocês entendessem que enquanto o ego não é rompido, a gente não vai conseguir acessar essa mente que é poderosa, que é a mente subconsciente. Enquanto você não consegue romper o ego, você não vai conseguir acessar a potência que você é. E é por isso que na escola, passa dia, vem dia, o meu maior trabalho, cadê minhas trainers? É romper o ego de vocês. E às vezes não é gostoso, nem para vocês e nem para mim. Tem uma técnica dentro da psiquiatria chamada TCC. Chama Técnica Cognitiva Comportamental. E é muito desafiador aplicar essa técnica. É muito dolorido aplicar essa técnica nas pessoas. E há um mês atrás eu ensinei essa técnica para as trainers. E todas as vezes que eu aplico essa técnica, elas hoje já sabem que é a técnica, né? Várias delas já passaram pela técnica, já me odiaram. Porque é isso. Um dos movimentos para ruptura do ego, eu preciso ser o objeto de ódio da pessoa. É mais ou menos assim a técnica. Eu preciso fazer com que a pessoa saia da criança emocional que tá projetando no pai e na mãe
e que ela venha pra mim, sabe? Pro coach, pro psicanalista, pro psiquiatra. Ela precisa vir pra mim, ela precisa ter raiva de mim. E nesse momento que ela vem pra mim, que ela tem raiva de mim, eu consigo enfrentar ela. E é na hora que eu enfrento o ego dela. E essa técnica é a única, pelo menos, né? A gente tem várias formas de você ir saindo do ego, como eu falei na live de terça-feira, para você começar a acessar o seu subconsciente. Acontece que as pessoas não escolhem o amor para aprender. As pessoas escolhem aprender por dor. Porque as pessoas estão acostumadas a ser escassas. As pessoas estão acostumadas a fazer o difícil. Todas as vezes que eu vou aplicar a técnica, eu pergunto: você tem certeza que você quer que eu fale? Por quê? Porque a pessoa precisa me dar autorização. E terça-feira, à tarde, eu rompi mais um ego. E, gente, claro que a pessoa me deu autorização, ainda brinquei com as alunas, né? Ainda brinquei com as panteras, que tem gente que quando falar pra mim que deu autorização, eu ainda vou pensar 2 vezes se eu faço. Acontece que no momento que eu rompo, no momento em que você faz a ruptura do seu ego, do ego de alguém, as travas vêm. E essa pessoa, ela ficou com tanta raiva de mim, mas tanta raiva de mim, e erro meu, sabe? O erro foi meu de não me blindar, de não me preparar, porque eu confesso que eu não estava preparada para aplicar. E isso afeta. E afeta de uma forma que o corpo físico grita. Porque o corpo físico, ele tem limite, o corpo físico, ele não sustenta a potência que é uma mente inconsciente com raiva. E por que eu tô te falando isso? Porque eu sei disso, passo por isso, e eu aprendi a descansar. Sá, você tá falando que às vezes, sem saber, eu tô aplicando a técnica de TCC em alguém, e essa pessoa tá me emanando raiva, tá me emanando ódio, tá me emanando inveja. E como eu não sou consciente que nem você, acontece uma resistência e eu desisto? É isso que eu tô falando pra você. E aí você vai falar assim, mas não é justo. Não é justo que alguém externo emita algo e eu absorva. Você lembra a hora que eu falei pra você que a responsabilidade era minha? Que eu deveria ter me blindado? Que eu deveria ter me cuidado? Essa é a diferença de uma pessoa próspera. Ela sabe que só acontece com ela porque ela não fez algo que deveria ter feito. Eu não fiz. Eu não me blindei. Eu, naquele dia, por correria, por qualquer motivo que seja, eu não fiz a minha parte. E quando eu não faço a minha parte, eu estou aberta para que o mundo faça dele. E se você não acredita no que eu tô falando, anota a frase do Carl Jung. Não sou eu falando, é um dos maiores, o maior, na minha opinião, o maior psicanalista do mundo. Ele é reconhecido. Carl Jung tem uma frase que é o seguinte: enquanto você não comandar a sua vida, o seu inconsciente irá comandá-lo e você chamará isso de destino. Eu podia acreditar
que outra pessoa tem poder de destruir minha vida. Eu poderia acreditar que outra pessoa, por ter inveja de mim, por ter raiva de mim, por ter qualquer sentimento que ela tenha por mim, ela teria poder sobre mim. E esse é o problema da maioria de vocês. Vocês ainda acreditam que o externo tem poder sobre vocês. Porque vocês não acessaram a mente subconsciente de vocês. A mente cósmica. A mente do eu sou. Essa é a mente que te conecta a Deus. Essa é a mente que faz com que você seja co-criador da sua realidade. Enquanto você não consegue acessar sua pineal, enquanto você não consegue acessar sua essência, enquanto você não consegue fazer com que essa bolinha, eu vou pegar aqui a pineal para vocês verem, ela é uma glândula, gente. Ela é pequenininha, mas ela é uma potência de energia. E aí agora, vocês vão começar a entender por que tem pessoas que fazem muito dinheiro e tem pessoas que vivem na extrema pobreza. Olha o tamanho da pineal. Tá vendo essa bolinha vermelha? Ó, ela é a glândula pineal. Ela guarda a sua essência. Ela guarda o seu poder. E se hoje o dinheiro não se materializa na sua vida, se hoje os relacionamentos saudáveis não se materializam na sua vida, é porque você não acessa a sua pineal. E você não acessa a sua glândula pineal porque a sua mente consciente tá lotada de lixo. Aí a sua mente inconsciente tá lotada de traumas, tá lotada de achismo, tá lotada de sentimentos contra outras pessoas. E olha onde a nossa pineal fica, ó, guardadinha, escondidinha aqui, ó. Enquanto você não começar a trabalhar sua mente consciente, sua mente inconsciente, para que você atinja e chegue nessa daqui, você não vai fabricar dinheiro, prosperidade, facilidade. Por isso que a gente precisa das 3 mentes. A gente precisa trabalhar a mente consciente, que eu chamo de mente material. A gente precisa trabalhar a nossa mente inconsciente, que eu chamo de mente emocional. Eu só não, né? E a gente precisa trabalhar a nossa pineal, a glândula que manda em todo o seu organismo, em todo o seu campo energético. Se a sua pineal se sente ameaçada, você é capaz de matar. É isso mesmo que você ouviu. Algumas pessoas são irracionais porque elas sentem ameaça. E tudo isso porque as outras 2 mentes não estão desenvolvidas. Tem pantera que fala assim pra mim: Sá, eu queria ter a sua inteligência emocional. Ué, então tenha. Começa a desenvolver. Porque eu era a pessoa que matava, eu não era a pessoa que tinha inteligência emocional. Eu era a pessoa que reclamava, eu era a pessoa que xingava, eu era a pessoa que ficava irritada. Eu era a pessoa que todo mundo próximo de mim era meu saco de pancadas. Eu era a pessoa que me importava com o que os outros iam falar, eu me importava com o que os outros iam pensar. E aí você vai falar assim: Sai, o que isso tem a ver? Tudo isso tem a ver com as curas que você precisa fazer. Você só vai acessar
a sua prosperidade, o fluxo da sua vida, o fluxo da abundância que Deus te deu, se você começar a trabalhar, a desenvolver as suas 3 mentes: consciente, inconsciente, subconsciente. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu mexi com o ego da pessoa. E essa pessoa, veja, gente, ela não fez por mal. Acabei de falar para vocês. Quando o ego se sente ameaçado, ele até mata. E quando o ego dela se viu ameaçado pela técnica que foi aplicada, ele me atacou. Acontece que nós temos um grande desafio pela frente, que é aprender a sentir. Como a gente tem um monte de traumas do papai e da mamãe, como a gente tem um monte de traumas da nossa infância, a gente não consegue sentir o campo. A gente não consegue sentir o que as pessoas estão falando, a não ser que a pessoa seja muito ruim. Quem aqui já foi num lugar, encontrou uma pessoa e falou assim: nossa, a energia dessa pessoa é horrível? Quem aqui já viveu isso? Quem já foi num lugar e já sentiu que a energia da pessoa, que assim, ó, é quase impossível ficar perto daquela pessoa? A pessoa às vezes nem abriu a boca, mas você não consegue ficar perto da pessoa. Todo mundo, né? Então, acontece que quanto mais você desenvolver sua mente consciente e inconsciente, mais você vai sentir a energia de todo mundo. Eu brinco com as trainers que eu não sei se o que eu me tornei hoje é uma bênção ou uma maldição. Mas a verdade é que assim, ó, eu tô com vocês nessa live, temos nesse momento 84 pessoas. Eu consigo sentir quem tá aqui para aprender. Eu consigo sentir quem tá aqui de curioso. E eu consigo sentir quem tá aqui não prestando atenção, lavando louça, andando de carro, fazendo outra coisa, viajando. E eu consigo sentir aquela pessoa que tá duvidando de tudo que eu falo. Porque hoje nessa live tem no mínimo 3 pessoas duvidando de tudo que eu falo. Sabe por quê? Porque quando você trabalha a mente consciente, a inconsciente, você começa a acessar a sua pineal. Você começa a acessar o seu poder, que tá lá na Bíblia escrito: vós sois deuses. Então eu hoje consigo acessar qualquer pessoa que eu tome a decisão de acessar. E qual foi o meu erro naquele dia? Eu quis acessar. Só que o meu corpo físico, ele não tem, talvez, preparo, sustentação para aguentar o ódio. E muitas vezes você tá com dificuldade de encontrar solução para sua vida. Muitas vezes você tá com falta de criatividade. Muitas vezes você tá se sentindo travada. E aí você vai falar pra você que aquele sonho não é pra você. Tá vendo? Não é pra você. Vou pegar um exemplo. Sonho da internet. Muita gente, por não conhecer as 3 mentes, são profissionais incríveis, pessoas incríveis, que começam a gerar crenças de que trabalhar na internet, trabalhar de casa, perto dos filhos, não é para elas. E tudo isso é fraqueza do ego.
Essa pessoa, ela despertou na mente consciente que a internet é uma oportunidade dela construir uma vida melhor para a família dela. Então, conscientemente, ela já despertou. Porque tem gente que nem tá desperta. Tem gente que ainda pega ônibus todo dia e acredita que trabalhar duro e trabalhar forte é o certo. Então, percebam que tem uma pessoa que já é mais consciente que a outra. Acontece que quando ela chega na segunda mente, que é a inconsciente, quando ela chega nas emoções dela, ela é insegura. Ela tem traumas. Ela não foi vista pela mãe. Ela não foi vista pelo pai. Às vezes ela nem conhece o pai. E esses traumas do inconsciente, da criança dela, criaram máscaras, que a gente chama hoje na psicologia de máscaras emocionais, de feridas emocionais. E essa pessoa, por não tomar a decisão de curar suas feridas emocionais, ela fica criando historinhas e criando crenças para viver essas historinhas. Então, nesse episódio, o que aconteceu? Uma pessoa extremamente desenvolvida conscientemente, tremendamente inteligente. Na realidade, eu vou dizer para vocês que as minhas panteras, elas são surpreendentes. Eu não encontrei até agora uma pantera burra. Eu não encontrei até agora uma pantera limitada. Eu não encontrei até agora uma pantera não desperta. As minhas alunas têm uma potência. E às vezes eu acho que esse é meu problema. Ver a potência de vocês antes de vocês. Voltando. Então, a pessoa, ela tem muita potência. Só que ela só investe em curso técnico. Ela só investe em ambientes técnicos. Ela só investe na próxima técnica do serviço que ela vai prestar. E esse é o problema, gente, das nossas faculdades, por exemplo. A educação tradicional do brasileiro só ensina técnico. Eu passei 5 anos na faculdade de Direito aprendendo técnico, decorando livro, decorando artigo. Foram 5 fucking years, como diz o outro, assisti muito filme ontem, aprendendo todos os artigos do Código Penal. Mas em momento nenhum me foi ensinado na faculdade de Direito como o comportamento de uma mulher e de um homem pode interferir numa separação. Como o comportamento de 2 sócios pode interferir num negócio. Então, foram 5 anos fazendo faculdade de Direito para aprender sobre societário, para aprender sobre família, para aprender tudo técnico. Tudo técnico. E se você fez qualquer outra faculdade, administração, engenharia, arquitetura, nutrição, medicina, foi técnico. Não te ensinaram a estudar comportamento humano. Não te ensinaram a estudar as suas emoções ou as emoções dos seus clientes e pacientes. Sá, a psicologia ensina, mais ou menos. Quando eu fiz psicologia, é um monte de psicólogo arrogante. É um monte de gente que acha que o paciente tem que ser curado, ele não tem. O paciente tem traumas, ele não tem. Vocês se surpreenderiam com a quantidade de terapeutas e psicólogos que acham que o outro tem problema e não eles. E enquanto você não começar a entender que todos nós viemos do mesmo lugar e voltaremos para o mesmo lugar, ou seja,
Todos nós temos ego. Todos nós temos mente consciente para ser desenvolvida. Todos nós temos a pineal. Todos nós, incluindo eu. A diferença é que eu já entendi que eu curo e sou curada. Eu curo e sou curada. Tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que ainda acha que é um Deus super poderoso que pode curar as outras pessoas, mas não tem que se curar. Em resumo, esse caso, ele foi exatamente isso. Esta pessoa tem muito conhecimento técnico. Essa pessoa tem muito conhecimento da área dela, do negócio dela. E é uma potência como pessoa. E é uma potência, alguém escreveu aqui, né, que eu vejo nas minhas alunas antes das minhas alunas. Eu vi tanta potência nessa pessoa que quando ela entrou na escola eu fiz um convite para ela. Pra gente criar um produto, criar um programa para as panteras. Acontece que enquanto a pessoa não trabalha, não cuida da mente inconsciente, enquanto a pessoa não cuida das emoções, da relação dela com a mãe, da relação dela com o pai, das interpretações do ego dela, ela não consegue prosperar. Isso significa que a pessoa não vai fazer dinheiro? Não, ela faz, gente. Só que é exatamente a frase da pessoa pra mim. Eu tava fazendo muito dinheiro e agora parou. Quem aqui no seu negócio já vendeu muito e do nada parou de vender? A Dani colocou aqui, né? Muitos escolhem ser psicólogos achando que vão resolver os seus problemas. Na realidade, todos os profissionais de ajuda, e eu me incluo, nós viemos com o chamado de curar de uma vez por todas nossas feridas. Então, eu falo para as trainers, você só pode curar se você estiver curando. Essa minha existência não é para eu passear. Eu vou pra Disney, mas não é pra eu passear. Essa existência chega. Tá na hora de se curar. É mais ou menos assim o chamado. Vários de vocês, né? Então, sabe por que vocês fazem todo esse dinheiro? De repente tá tudo fluindo, de repente vocês estão vendendo, de repente a vida tá boa, de repente não tá mais. Porque tem trauma com o papai e com a mamãe. Enquanto você não for no seu inconsciente, enquanto você não captar essa informação, você vai viver a montanha russa. Ó, vamos fazer uma analogia. Existe um modelo montanha russa e existe um modelo roda gigante. Eu hoje consigo passar 90% do meu tempo vivendo uma roda gigante. Mas lá atrás eu já fui a Sabrina da montanha-russa. E eu amo uma montanha-russa, mas não na minha vida financeira. A roda gigante, ela vai colocando as áreas da vida em foco. Então imagina uma roda gigante mesmo. Tem hora que você precisa olhar para o seu casamento, tem hora que você precisa olhar para sua saúde, tem hora que você precisa olhar para o seu dinheiro, tem hora que você precisa olhar para sua espiritualidade. Roda gigante. Sem estresse. Leveza. Amor. Eu tomo a decisão de aprender por amor. Ensino lá no Panteras. Ensino elas a construir quem? A roda gigante. 5 áreas da felicidade. Como é que eu faço para movimentar essas áreas?
Como é que eu faço para me manter em ação? Isso é uma pessoa próspera. Ela é protagonista da vida dela. Ela é a pessoa que comanda a vida dela. Ela não fica terceirizando, mas é porque meu filho tem isso, é porque meu marido não faz aquilo, é porque essa pessoa, ela tá vivendo a montanha-russa. E por que ela vive a montanha-russa? Porque ela projeta no filho, no marido, no sócio, no cliente, os traumas de infância dela. E aí, foi aonde a gente chegou no momento que eu fui aplicar a técnica. Segundo a pessoa, o projeto não foi para frente porque eu não a procurei, porque eu não fiz. E foi um engraçado que durante esse movimento tiveram 2, 3 panteras que me chamaram no inbox. Porque quem não estava no ego, o que percebeu? Que não está se desenvolvendo mais no Panteras, ou tendo mais parcerias, ou sendo colocadas para dar aula, porque não toma iniciativa. Por quê? Porque o outro não existe. Quando a gente é protagonista, quando a gente acessa a nossa pineal, eu sou o criador da minha realidade. Então, se eu quero uma parceria com a Sabrina, eu vou até a Sabrina. Se eu quero ser sócia do Flávio Augusto, eu vou até o Flávio Augusto. Se eu quero ter um casamento magnífico, eu me torno uma esposa magnífica. Vocês percebem a diferença da mente cósmica para a mente inconsciente, para a mente infantil? A mente infantil acha que o outro deve fazer, que o outro deve agir. E é por isso que ela trava. Porque o outro não tem responsabilidade sobre a sua vida. Ah lá, a Ângela maravilhosa foi. Ângela foi. A Joy veio me chamar, se tocou também. Veio me chamar, vai dar aula para as Panteras em dezembro. Vanésia veio me chamar. Você percebe que quando a pessoa é protagonista, ela toma a decisão de se desenvolver por amor. Ela age, ela vai, ela faz. E é aqui, quando ela traz que o problema é porque eu não fiz, que o problema... E veja, gente, de novo, lembra da história de terça-feira? Eu sou só um ator na vida das pessoas. Do mesmo jeito que a história da terça-feira tá esperando que a mãe reconheça o trabalho dela, o caso depois, que eu tô contando hoje, também tá esperando que a mãe venha, que o pai venha. E enquanto você não trabalhar os seus traumas emocionais, você não vai acessar a mente cósmica. Você não vai acessar a sua potência. Você não vai acessar a sua alma, a sua essência. E enquanto a gente não acessa o nosso eu sou, o fluxo de prosperidade não entra na nossa vida. Então eu quero que vocês entendam que a pessoa que age, a pessoa que é, a pessoa do ser para ter, ela é uma pessoa que está disposta a pagar o preço daquela mudança. Doa a quem doer. Então, quando aconteceu, terça eu já estava meio rouca. Ou seja, o campo, ele já estava me avisando que eu precisava me
curar, me blindar, que eu precisava tomar cuidado. Quando eu abri o Panteras Negras, eu chorei. Eu chorei. Ou seja, o campo já estava me avisando que eu ia ter ataque. Mas eu não ouvi. Eu não percebi. Sá, mas você não é a panterona? Ah, prazer, meu amor, eu sou humana. Eu também erro. E cuidado com quem vem aqui na internet falar pra você que não erra. Te contar, a pessoa tá mentindo pra você, você tá acreditando porque você é uma criança. Mas as minhas alunas sabem que eu sou verdadeira, não sou falsa, não. Então, a introdução já foi me dizendo, a introdução já foi me preparando que eu tava desprevenida. Então, quando eu apliquei a técnica, e gente, eu já apliquei essa técnica diversas vezes, quer ver, ó? Quem aqui na live sabe que eu já apliquei a técnica do TCC em você? Quem aqui já teve raiva de mim em algum momento dentro do Panteras? Ó, elas me amam, mas elas já tiveram raiva. Tá? E aí, quando eu dei de frente com o ego da pessoa, quando eu dei de frente, porque assim, ela não tem permissão de ser grande por uma questão entre ela e a mãe e o pai dela. Ela projeta essa raiva que ela tá guardada do pai e da mãe nela. Ela tá... Gente, entendam o seguinte, tá nela. Como eu fui a pessoa que cutucou, ela vomita em mim. E eu não tinha me blindado. Então, na hora eu senti tontura, na hora eu me senti mal, na hora eu fiquei... E eu já sabia que ia ser dali ladeira abaixo. Pergunta, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que por mais que eu ame minhas alunas, eu não posso entrar desblindada. É fato. Foi isso que eu aprendi. Olha aqui, ó. Ó quanta aluna minha eu já apliquei a técnica. Ó. Quanta aluna minha eu já fiz ter raiva. Aí você vai perguntar o seguinte, Sá, mas por que elas estão aqui? Porque eu rompi o ego. E no momento em que eu consigo romper o ego delas, elas começam a ter uma outra percepção sobre a vida. E nessa hora, é como se eu ajudasse aquele feijão da live de terça-feira a expor. E aí pode nascer um novo fruto. E aí pode nascer uma nova coisa. Eu até brinquei com a Ive, que na escala eu não sei como é que a gente vai manter fazendo a técnica. Talvez minhas trainers tenham que ficar muito boas nisso, para ajudar. Mas o que eu quero dizer para você é que enquanto você não começar por opção sua, a viver a roda gigante, não a montanha russa, sua vida vai ser um estresse. Muitas panteras, assim como eu, a gente ainda não atingiu o ponto alto dos nossos sonhos. Por exemplo, eu tenho o sonho de me casar de novo, né? E eu ainda não atingi isso. Mas isso não quer dizer que eu não sou feliz e que eu não sou próspera. Eu me sinto feliz. Eu me sinto próspera. Por quê? Porque eu vivo a roda gigante. Eu não vivo mais a montanha russa. Então, de repente eu olho e na minha área de relacionamento amoroso, eu ainda não tenho esse parceiro. Mas quando eu olho para minha roda gigante, na minha área de saúde eu tô tendo vitória. Na minha área financeira eu tô tendo vitória. Na minha espiritualidade eu tô tendo vitória. Na minha maternidade eu tô tendo vitória.
No relacionamento com os meus pais eu tô tendo vitória. Eu tô vivendo a roda gigante. Então tá leve. E eu sei que é só uma questão de tempo pra roda gigante girar e a área amorosa tá lá no topo. Essa é a roda gigante. Lembra que a roda gigante ela gira devagar? Mas ela gira devagar para que você possa viver a experiência de vários ângulos. Quando você tá lá em cima da roda gigante, ela te dá frio na barriga. É o momento que você tá começando, de repente, seu projeto, né? A área que mais ganhou, que a gente vai falar semana que vem, é carreira. A gente vai falar de vendas, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de empreendedor, de negócio. Semana que vem vocês se preparam, que vocês vão conhecer a Sabrina Pantera Negra. E aí, quando você tá lá em cima, te dá frio na barriga, é a hora que você tá começando o seu projeto, é a hora que você precisa começar a atender seus primeiros clientes. É a hora que você se apaixona por alguém. É a hora que você vai fazer uma viagem. Só que na hora que a roda gigante ela vai descendo um pouquinho, o frio na barriga vai indo embora e você vai se sentindo mais segura, mais confiante. Porque agora você já consegue olhar para o horizonte. Só que chega uma hora que a roda gigante para embaixo. E quando ela para, você precisa tomar uma decisão. Você encerra aquele ciclo da roda gigante, desce, muda alguma coisa, muda a pessoa que está do seu lado, muda o seu negócio, muda o seu time. Ou não, vamos para a próxima volta todo mundo junto. Então, quando a gente escolhe se desenvolver por amor, a gente escolhe a roda gigante. Quando a gente escolhe se desenvolver por dor, a gente escolhe a montanha-russa. Um dia você tá bem, um dia você tá mal. Um dia você tá bem, um dia você tá mal. Um dia você tá bem, um dia você tá mal. Um dia você tem dinheiro, outro dia você não tem dinheiro. Um dia você tá... Nossa senhora, tá ótimo, outro dia não tá ótimo. Há muito tempo atrás, decidi que montanha-russa só nos parques da Disney. Eu decretei que eu não aceito montanha-russa na minha vida pessoal mais. Pra mim tá decretado. Vocês vão passar 20 dias comigo na montanha-russa do parque. Que espero eu, se Deus quiser, que esteja tudo bem. Vai estar. Mas na minha vida pessoal, na minha carreira, no meu financeiro, nos meus relacionamentos, eu não aceito mais montanha-russa. E foi assim no meu último relacionamento. Aquela pessoa que não caga e não sai da moita, aquela pessoa que não toma decisão, que fica fazendo você viver uma montanha-russa. Um dia ela te ama, o outro dia ela mal te liga. Não aceito. Não aceito esse tipo de pessoa na minha vida. Então, para que você acesse a mente subconsciente, para que você acesse a sua pineal, para que você acesse o seu poder de cocriar, você precisa ser protagonista. Crianças emocionais não têm poder de construir montanha-russa, roda gigante. Crianças emocionais vão ficar vivendo a montanha-russa. Então, o que eu gostaria que a gente entendesse da live de hoje? Você tem muito trabalho para fazer. Você precisa desenvolver sua mente consciente, você precisa desenvolver sua mente inconsciente e para chegar na sua mente cósmica, subconsciente. Você pode fazer isso sozinha, você pode fazer isso lá comigo, com as panteras. São escolhas. O que eu gostaria que ficasse claro pra você é: não é normal viver na merda. Não é normal viver na montanha-russa. Não é normal ficar o tempo inteiro. Tem cliente, não tem cliente. Tem cliente, não tem cliente. Tem cliente, não tem cliente.
Não é normal. Meu casamento tá bom, meu casamento tá ruim. Meu casamento tá bom, meu casamento tá ruim. Não é normal. Minha sócia é incrível, minha sócia não é incrível. Minha sócia é incrível. Gente, não é normal. Enquanto você está vivendo numa montanha russa, o que eu espero que você entenda? Que não é normal. Pessoas prósperas entram no tubo da prosperidade e vai. Só tapa hoje? Suas lives estão me ajudando a acessar a mente inconsciente. Graças a Deus. Eu espero que toda a minha exposição sirva para alguma coisa. Porque pode parecer que não. Mas ficar me expondo aqui de segunda a sexta-feira não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Tá? Não tá fácil, não. Que bom, Gabi. Entenda uma coisa. Eu sei que às vezes a gente tá vivendo um momento da nossa vida que a gente acha que não tá pronto para viver o Panteras. E tá tudo bem. Por isso eu tô aqui no gratuito também. Mas é importante vocês entenderem que o primeiro lugar que vocês precisam estar para trabalhar a mente, a primeira mente, que é a consciente, é num ambiente que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que você. A gente, amanhã não vai ter Amanhecer da Pantera, né? Já não ia, eu já tinha avisado vocês, porque amanhã é dia que eu vou estar com o meu time. Amanhã a gente vai fazer a gente faz um kickoff, né? Um encontro a cada 3 meses, presencial. Eu com todo o meu time que trabalha comigo, enfim. Algumas vão estar online porque não conseguem vir, mas a grande maioria vai estar ali comigo presencial. E é um momento da gente comemorar as vitórias e aprendizados dos últimos 3 meses e construir os próximos 3 meses. Mas segunda-feira, quando a gente começar a falar sobre carreira, eu vou falar para vocês que não existe trabalhar a sua mente consciente sozinha. O time já tá comemorando o kickoff já. A mente consciente, ela precisa dos livros certos, do ambiente certo. Por quê? Porque é a mente mais difícil de trabalhar. A mente consciente é a mente que é influenciada pelo ambiente. E se o ambiente que você tá hoje é uma merda, a tendência é que você continue na merda. Então, ninguém perguntou, mas eu vou responder. Se tiver alguma pergunta, manda aí, vai, gente, pra gente fechar. Como eu trabalho a mente consciente, a mente material? Mudando de ambiência. Você hoje é a média, você já ouviu isso? Você hoje é a média das 5 pessoas que você convive. O seu financeiro é a média das 5 pessoas que você convive. Enquanto você não escolher um ambiente, vocês acham que eu pago 80 mil reais para estar num ambiente com milionários? Por quê? Porque eu acho legal? Esses dias eu falei pra minha irmã, eu falei, cara, o que eu paguei de mastermind, eu já teria 4 apartamentos alugados em Mogi das Cruzes. Aí você vai falar assim, Sai, por que você não compra os 4 apartamentos ao invés de ficar comprando esses grupos? Porque desde o dia que eu comecei a pagar esses grupos, foi o dia que eu comecei a poder comprar 4 apartamentos. A Sabrina, antes, que ficava tentando comprar uma casa financiada em 30 anos, não estava pagando esses lugares. Então é muita burrice minha agora parar de pagar esses lugares para comprar um apartamento. Calma, eu vou comprar o apartamento, a casa em Orlando, só não é agora.
Agora é a hora de eu estar com mentes que fazem muitos milhões. Aonde 1 milhão, por exemplo, a Sabrina de 5 anos atrás tremia ouvir milhão. A Sabrina de hoje fala milhão como se fosse R$1.000. Isso é ambiente, gente. Isso é ambiente. Então, a sua mente consciente, você trabalha pelo ambiente. A mente inconsciente, você trabalha acessando suas emoções, sua criança interior, a luz e a sombra da sua criança. Você precisa estar num lugar, você precisa estar numa terapia, você precisa estar num movimento que cuide de você e da sua criança emocional. E como muita gente não tem dinheiro para pagar terapia, o Panteras é quase uma terapia coletiva. E aí, por último, trabalhar sua mente subconsciente, o seu poder, o seu eu sou. A gente só consegue acessar quando as outras duas mentes foram trabalhadas. Senão você vai viver o tempo inteiro na escassez. E você vai chamar isso de destino. Não é nosso destino viver na pobreza. Não é nosso destino deixar as pessoas passando fome. Não é nosso destino. Então vamos às perguntas enquanto eu preparo a cartinha aqui. Sá, você tem algum livro seu de mentalidade? Quase, Helena. Não bota pressão, gente. Helena, já estou escrevendo. Mas ainda... Eu preciso... Como eu sou uma pessoa sincera, eu vou falar. Eu preciso bater 1000 panteras. Quando eu bater 1000 panteras, eu libero o livro. Então me ajudem a bater 1000 panteras. Combinado? Quando a gente acessa a nossa mente cósmica, a gente também sabe... Lembra que a gente começa a viver na roda gigante? E na roda gigante eu sei exatamente qual é a cadeirinha que tá embaixo, qual é a cadeirinha que tá em cima. Eu não posso trocar a cadeirinha de ordem. É um compromisso. A gente já passou, tá pra bater 600. Então, bora me ajudar a fazer pantera. Bora bater 1000 panteras, acho que 500, sei lá, já até me perdi. Mas tem uma caminhada ainda, Gabi. Tem uma caminhada. Espero grandemente que o ano que vem a gente bata. Aquela assim, ó, vocês querem o livro? Me ajuda a bater 1000 panteras. Ah, falta pelo menos metade, ô Dominique. Falta pelo menos metade. Falta pelo menos metade. Mas aprendi a viver o processo. Tá bom? Espero todas vocês comigo. E aí o livro sai. Mas independente disso, eu vou fazer um destaque de livros, dos principais livros que pra mim toda mente próspera deveria ler, tá? Enquanto não sai o meu, a gente vai lendo o livro que já saiu e que me ajudou a construir minha mentalidade. Mas o que é importante para você entender? Ler e não agir não serve de nada. Informação, ó, guarda essa frase. Informação sem ação não gera poder. Quando a gente tem poder, quando a gente pega a informação e age. Quando eu ajo com aquela informação, existem 2 caminhos: aprender e errar. Vencer e errar. Os 2 caminhos te levam para o poder, que é o aprendizado, a sabedoria.
Se você errou, você aprendeu, sabedoria. Se você acertou, você aprendeu também, sabedoria. Então, nada adianta ler livros, fazer cursos sem ação. Só a ação gera poder. E vamos ver quem sabe por que só a ação gera poder. Nossa, a live virou uma... Eu quero responder antes a pergunta da Melissa, que eu vi lá em cima. Só a ação gera poder porque nós somos completos quando nós ativamos o nosso feminino e o nosso masculino. Nós somos poderosos quando nós ativamos a nossa pineal, a nossa essência. E a nossa essência é 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. A mãe é o conhecimento, a informação, a curiosidade, a criatividade. O pai é a coragem, é o fazer, é o agir. Você se torna poderosa quando você une energia yin, energia yang, papai e mamãe. Nesse momento, você valoriza a vida. Qual é o retorno da valorização da vida? Prosperidade e abundância. Não sei se ficou claro, mas acho que rolou. Então vamos para nossa cartinha do dia. Antes, deixa eu só responder que a Mel... Ui! Olha a cartinha do dia. Você acha que vocês precisam cuidar da criança interior de vocês? Sim ou não? Tá cheio de gente consciente aqui já. Já sabe o que quer. Já tecnicamente tá pronta. Já é uma profissional poderosa. Mas ó, não tá cuidando das suas emoções. A Mel fez a pergunta agora há pouco, como é que eu me blindo? E a blindagem, ela é uma forma ela é bem simples, por isso que eu fiquei um pouco com raiva minha de não ter feito. A primeira forma que eu posso me blindar é antes de entrar num ambiente, num local, eu posso aterrar, como eu ensino aqui no Amanhecer da Pantera, tá aqui preso na primeira live do Amanhecer, e você pega a sua mão e em sentido horário você fecha o seu umbigo. Essa é a melhor forma de você se blindar, como se fosse um relógio. Você, invoca Deus, o universo, quem você acreditar, você passa a mão e fala: eu estou blindada, eu estou protegida. E antes de dormir, antes de tomar um banho, você faz o movimento contrário, liberando o fluxo. Por quê? Porque o nosso umbigo é a conexão com esse mundo. Foi assim que a sua mãe te alimentou enquanto você estava na barriga. E às vezes eu esqueço, né? Mas, por exemplo, eu hoje já tenho outras formas de blindagem. Eu já recebi presentes da espiritualidade em relação à minha blindagem. Lá vai, depois eu tenho que aguentar, tá? Eu falo as coisas, depois eu tenho que aguentar. Eu já tenho uma capa de Isis pra me blindar. Eu já tenho um bracelete de Pantera Negra pra me blindar. Só que eu não fiz nada naquele dia. Eu não coloquei nada. Essa blindagem serve pra você sair de casa. O certo é sempre que você for sair do ambiente que te é seguro, você se blindar. E você não faz, né? E aí, a Vanésia vai encher meu saco. Quando você não se blinda, você absorve toda a energia negativa que tá lá fora. Entendeu? E esse é um problema. Em algumas religiões, tem pessoas que se blindam colocando, na Cabala, né, por exemplo, uma pulseira vermelha. É uma forma de blindagem. Enfim, gente... Existem milhares de formas de você blindar sua energia. O que você precisa entender? Que ela é gratuita,
e que é uma tomada de decisão. É só você pedir proteção. Sabe? Aquela coisa de parar e falar assim, me protejam. É só isso. Isso é uma blindagem. Mas naquele dia eu não fiz. E tem dia que eu faço várias coisas. Tem dia que eu ponho um pote de água com sal grosso para que vá tudo pro sal grosso. Tem dia que eu tenho uma garrafa de vidro com obsidiana. Tem dia que eu coloco a garrafa de vidro com obsidiana. E simplesmente, terça-feira eu não fiz nada. De quem é a culpa? Minha. Recursos eu tenho, conhecimento. Ó o exemplo, que conhecimento só é poder quando aplicado. Eu tenho conhecimento e eu não fiz. Já era. Sim, Suzana, essencial que vocês façam antes de um atendimento. Essencial. Gente, entendam o seguinte. Nós já temos os nossos problemas para resolver. Se a gente não cuidar da nossa energia e não se blindar, você vai pegar o problema dos outros para resolver, você não vai dar conta. Então, eu hoje, né, que criei uma escola, criei todo um movimento de trabalho energético, emocional, consciente, inconsciente. A escola de empreendedorismo é uma escola de mente. E a mente, ela é boa e ruim. Até que eu transforme todas vocês em potência, várias de vocês projetam a mãe em mim, várias de vocês têm raiva do meu sucesso, às vezes até inconsciente. Então, se eu não me blindo, eu não sustento panteras. Bora lá. É diferente de quem vende milhas. É diferente de quem vende caneta colorida. Então, bora. Criança interior. Bora ouvir o recado. Dentro de você, agora mesmo, vive uma criança. A criança que você foi um dia. Você consegue se lembrar dela? Dessa criança que tantas vezes se sentiu amedrontada por coisas que hoje já não te amedrontam mais. Que tinha sonhos, os quais você talvez tenha se esquecido. Que olhava para o mundo com uma pureza comovente e uma alegria contagiante. Muitas vezes, na medida que vamos envelhecendo, acabamos nos afastando dessa criança. Nos esquecendo da sua voz suave, abandonando-a em algum cantinho esquecido do nosso coração. Outras vezes, para nos adaptarmos às infidáveis solicitações da vida moderna, assumimos que a criança nos deixa vulnerável demais e a encarceramos através de grades fortes e frias, tornando-nos rígidos e duros, muitas vezes surdos ao choro motivado pelo sentimento de abandono que vem dentro de nós. Mas uma coisa é verdade: nunca seremos plenamente felizes se não resgatarmos a nossa criança. Não importa onde ela esteja, precisamos mergulhar dentro de nós mesmos e tomá-las nos braços. Precisamos cuidar dessa criança com todo o amor que formos capazes e trazê-las de volta para a nossa vida, para que com ela recuperemos a leveza, a pureza, a capacidade de acreditar, criar, brincar, crescer. A vida sem essa criança torna-se um jardim ressecado e estéril. Falta vida, falta alegria, faltam sonhos, falta amor. E vai faltar dinheiro, gente, porque o dinheiro é alegria. Se você recebeu a carta da criança interior, isso significa que a criança dentro de você está pronta para ser libertada. Uma nova vida com mais cores e alegria está se tornando disponível a você agora mesmo, se você concordar em resgatá-la. Pare de levar tudo tão a sério. Pare de lutar com a vida por um momento e concentre-se em cuidar da criança que existe em você.
Ouça seus sentimentos. Não seja tão racional. Acolha o que quer que esteja sentindo, sem críticas. Faça silêncio em sua mente para que você possa ouvir a voz da sua criança. Descubra quais são suas necessidades reais nesse momento e respeite-as. Talvez você precise diminuir o ritmo de trabalho. Talvez você precise repensar suas obrigações. Permitir-se férias em meio à natureza. Talvez você precise de um sorvete de chocolate. Ou talvez ande comendo chocolate demais e precise de limites mais claros. Ouça sua criança. Tome-as nos seus braços, ajude-a. Ela precisa de você. Então ontem, foi isso que eu fiz. Ontem, eu acolhi minha criança. Ontem, eu percebi. Porque durante a fala da pessoa, a pessoa teve uma fala de abandono comigo. E a minha maior ferida emocional é a ferida do abandono. Então, quando eu paro, quando eu me acolho, quando eu entendo o meu movimento, a minha parte, a minha responsabilidade, eu consigo me recuperar. E às vezes é isso que você precisa entender. Você às vezes só precisa descansar. Você não precisa desistir. Eu não vou desistir das 1000 panteras. Eu não vou desistir do amanhecer da pantera. Mas eu precisei descansar. E tudo isso porque a minha mente inconsciente, por não ter se cuidado, por não ter feito a blindagem, foi atacada. E a minha criança se sentiu atacada. Então, eu paro tudo, acolho minha criança, cuido da minha criança. Ontem a gente passou o dia inteiro vendo filme de criança. A gente passou o dia inteiro, eu e as crianças, a gente comeu pão de queijo. Aproveitei, né, que eles estão na semana de saco cheio. A gente foi fazendo, tomei remédio, me cuidei, enfim, mas fui me curando. E hoje eu tô pronta para continuar atrás da minha missão e do meu sonho. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é: você já está trabalhando a sua mente consciente, você já decidiu o que você quer ou está decidindo o que você não quer. Começa a trabalhar a sua criança, suas emoções, a acolher o que você viveu, a sua mãe, o seu pai, os seus sentimentos, que rapidamente você vai começar a acessar a sua mente cósmica, a sua psique, a sua glândula, a sua essência. E é nesse lugar que você vai optar em se desenvolver por amor e não mais por dor. E quando for o seu momento, quem não é pantera, a gente vai estar esperando. E quem é pantera, a gente segue se desenvolvendo por amor. Se desenvolvendo fazendo exercícios, se desenvolvendo trocando, se desenvolvendo falando. Um beijo, que esse final de semana seja abençoado para vocês. Não verei vocês amanhã na live. Amanhã vou cuidar das crianças do meu time. Inclusive vamos mesmo, né? Porque sábado é dia da criança. Então amanhã eu vou cuidar das minhas crianças, aquelas que precisam estar na adulta para cuidar de vocês. E segunda-feira, 8 horas, eu volto. Chama as suas amigas, aquelas que você quer que prospere com você, aquela que você quer que tenha cada vez mais sucesso na sua carreira. Que semana que vem a gente vai trazer mais sobre a carreira, que foi o tema que ganhou nessa semana. Tá bom? Um beijo, obrigada a todo mundo pelo carinho. Agora eu vou levar a minha criança grande pro vôlei e depois eu volto para trabalhar, porque ontem eu larguei meu time todo sozinho trabalhando. Um beijo.